Heute wollen wir ein bisschen reden über Hoje queremos falar um pouco sobre plantas e o que elas contêm, que para nós talvez seja saudável. Primeiro aqui as 10 maiores causas, os top 10 aqui de casos nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, naturalmente, problema de circulação. Em segundo lugar, câncer, quase 1 milhão por ano, problemas de circulação. Depois, câncer, mais de meio milhão, doenças do pulmão, acidentes, influenza, pneumonia, diabetes, enfim, aí vem os outros menores. Nos Estados Unidos, em outros países é diferente. Lá na África, a AIDS está em proporção bem maior e outros também. Mas as 3 doenças que mais matam, coração, câncer e problemas do pulmão. Bem, doença do pulmão geralmente por causa do fumo, tabaco. Então praticamente ficam esses 3, coração, câncer e problemas do pulmão. E na verdade isso é trágico, porque tantas pessoas têm que morrer por causa desses 3 problemas, mais do que acidentes e todas as outras causas. E qual foi o motivo? O que eles pesquisaram aqui, encontraram? As causas. Bem, a nutrição esteve aqui em primeiro lugar, na ponta, como causa principal para essas doenças. E depois, tabaco, fumo, em segundo lugar, álcool em terceiro lugar. Então, vieram infecções e venenos. E só depois aqui, armas, doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, aqui outra vez, em primeiro lugar, estilo de vida. E se nós cuidamos bem do nosso estilo de vida, podemos evitar a maioria desses problemas. Agora, quais são os fatores que contribuíram para que as pessoas vivessem por mais tempo do que outras? Não fumar, muito importante, em primeiro lugar. Esse foi um estudo puramente científico que foi conduzido por muitos anos. Esse aqui é um consenso aí fora no mundo. Dormir 7 a 8 horas por noite. As melhores horas são as horas antes da meia-noite. Isso tem a ver com os hormônios e com as substâncias sensíveis à luz. Portanto, 2 horas antes da meia-noite seria o melhor, mas a maioria das vezes aqui no mundo ocidental, nós acostumamos a dormir à meia-noite, pelo menos. Não é assim? Levantar mais cedo, acordar mais cedo e ir para a cama mais cedo. Eu também sou culpado disso, eu também não faço. Mas seria bom. E quando você faz isso, sempre se sente melhor. Vocês já perceberam? Então, tomar de jejum. Muitos de nós estamos sempre apressados. Café da manhã, não tenho tempo. Eu vou comer no almoço. Não. É muito importante que tomemos de jejum. De manhã cedo, o metabolismo está no seu ponto alto, e se tomamos de jejum, de manhã é processado da melhor forma possível. E claro, em inglês, se fala para café da manhã, breakfast. Isso, se você for ver, significa break fast, interromper o jejum. Desjejum é uma boa palavra, porque não se comeu nada por muitas horas, a glicose está no nível baixo, e agora o corpo está procurando alguma coisa bem cedo. Aliás, também se constatou que quando se toma um bom café da manhã, bem cedo, então as probabilidades de doença de coração são bem menores, e quando se quer perder peso, assim como eu tenho que perder um pouquinho de peso aqui, está me irritando. Porque eu sempre fico sentado, sempre atrás de um tal de computador. Vocês também têm esse tipo de tendência aqui nesse país? Eu acho que não. Não, aqui nesse país não. Portanto, esses são problemas que hoje em dia são acarretados a esta sociedade. E se nós comemos um bom desjejum, também se pode perder peso. Se for preciso, reduza as outras refeições. Mas, por favor, não o desjejum. Portanto, esse foi um dos fatores.
Não comer entre as refeições também é muito importante, porque então não há nenhuma interrupção no nível de glucose. E depois, claro, é importante, não se deve ser muito gordo e se deveria fazer exercício regularmente. E se alguém pratica isso, está em boa forma. E não beber nenhum tipo de álcool. Não fumar, não beber e respeitar esses fatores, para ter uma chance muito melhor. Quantos pacientes são mortos pelo seu remédio? Hoje em dia, se alguém fica doente, para onde que corre? Para os medicamentos. Remédio, remédio, a pílula. Se constatou que drogas ou remédios, na verdade, são perigosos. Muitas vezes, só na Inglaterra morrem todo ano 70 mil pessoas em remédios de prescrição. Remédios prescritos. O que torna isso aí o segundo ou terceiro maior motivo de morte no país. A mesma coisa nos Estados Unidos. E as pessoas engolem tantos remédios que acabam morrendo por causa deles. Um remédio para dor de cabeça, normal. Se alguém toma 10 deles de uma só vez, o que na verdade não é muito para algumas pessoas. Muitas pessoas são tão viciadas nessas coisas que toda hora tomam um desses aí. Se alguém toma só 10 de uma só vez, então pode acontecer uma falha do fígado e a pessoa morre disso. Isso aí são drogas que nós enfiamos em nosso corpo. É claro, às vezes, quando há uma crise, é necessário tomar algum medicamento, mas as pessoas ficaram viciadas em remédios. Portanto, nós temos que tentar deixar isso aí de lado. E se temos um bom estilo de vida, então não temos dor de cabeça, então eu também não vou precisar desses tais de remédios. Se nós bebemos café, por exemplo, cafeína, isso aí tem a ver com os vasos de circulação, onde eles ficam tensos, e aí se pega dor de cabeça. Pessoas que bebem muito café e querem parar, ficam com a mãe de todas as dores de cabeça. Realmente, muito grave. Eu bebia muito café. Puro café, direto do grão, preto, sem açúcar. Tamanho veneno. E quando eu parei, eu pensei que iria pirar com essas dores de cabeça que eu tinha. Pois é assim que nos tratamos. Agora, por que nós pegamos câncer? Por que essas doenças? Um dos motivos, naturalmente, são os radicais livres. E queremos eliminar esses radicais livres do corpo. E para isso, diz a ciência, eu tenho uma pílula. Aqui está o medicamento, toma e a dor vai desaparecer. Portanto, muitos remédios hoje em dia simplesmente eliminam os radicais livres. Nós, portanto, encontramos um novo culto para substituir o antigo. Agora é cura pela natureza e cura por produtos naturais. Mas nós substituímos uma pílula pela outra pílula. Na minha própria universidade, onde eu trabalhei por muitos anos, eles agora têm um novo departamento de remédios naturais. Uma pílula é substituída pela outra pílula. Provavelmente é melhor que a primeira alternativa, ou talvez a mesma coisa, eu não sei. Isso ainda tem que ser testado. Mas quando se pergunta por que não mudar o estilo de vida, para que nem seria necessário tomar remédio, então as pessoas não querem saber nada disso. Já perceberam? Não, esse é o caminho difícil, a gente não quer esse. Por favor, eu estou procurando uma pílula. Muito bem. Então lá vieram as pílulas e disseram: nós sabemos que beta-caroteno, a vitamina A, é um medicamento muito purificador. E se nós damos uma pílula de beta-caroteno às pessoas, nós temos os coelhos que comem cenouras e todas essas coisas, então seria uma coisa boa.
Então, os americanos venderam beta-caroteno, é antioxidante, combate o câncer. E, felizmente, há uma lei que diz que você não pode simplesmente afirmar que tal e tal coisa combate o câncer. Nós sabemos que as pessoas comem muita vitamina A e cenouras e coisas amarelas. E essas pessoas geralmente estão protegidas contra o câncer. Mas você não pode escrever isso sobre a garrafa lá. Tem que ser feito experimentos por um período de 10 anos. Então, sim, se pode escrever no rótulo, antioxidante que combate o câncer. Muito bem, então tiraram essa descrição, esse comentário, venderam simplesmente como beta-caroteno. Então começaram os grandes experimentos para constatar e, finalmente, provar que esse extrato de beta-caroteno atua da mesma forma como a cenoura e os alimentos que têm polpa alaranjada. Então constataram algo muito assustador. Suplementos de vitaminas falham em prevenir o câncer. Essa pílula não funcionou. Pelo contrário, aconteceu uma coisa muito grave. Fizeram 2 experimentos com beta-caroteno, o estudo CARET e o estudo finlandês. E aí deram beta-caroteno a fumantes como antídoto contra o câncer. Porque fumantes estão no alto risco de pegar câncer, câncer do pulmão. Então lhe damos beta-caroteno, e se o beta-caroteno realmente atua, então esses que o tomaram devem pegar menos câncer do que os outros no final. Foi conduzido por 4 anos, deveria ser feita por 10 anos, mas o experimento finlandês durou mais, mas depois de 6, 7 anos, em vez dos 10 anos completos, interromperam, porque eles perceberam que aqueles que recebiam o beta-caroteno, a vitamina A, tinham um índice significativamente mais alto de câncer do que aqueles que recebiam placebo. Ups! Isso é de fato um problema. Então eles também analisaram essa pesquisa de CARET. Essa aqui também deveria durar 10 anos. E viram que, uau! Depois de 4 anos também, uma diferença significativa. Os que tomaram beta-caroteno têm mais câncer do que aqueles que não tomaram. Pois bem, a pílula, portanto, não funcionou. Pelo contrário, foi negativo. Portanto, some com essa garrafa, a pílula não funcionou. Então vieram os artigos científicos, beta-caroteno perigoso. Bonn, na Alemanha, os estudos não comprovam que o beta-caroteno é saudável. Pelo contrário, o consumo de 20 mg ou mais de beta-caroteno isolado pode acarretar sérias consequências para fumantes e pessoas que sofrem de problemas do coração. Portanto, será que beta-caroteno, vitamina A, é perigoso? Não se pode mais comer cenoura? Não, porque se eu como mais cenoura, eu vou ter menos câncer. Mas se eu isolo o beta-caroteno da cenoura, então temos mais câncer. Não é interessante isso? Portanto, voltando à minha velha história. Suma com esta desgraçada da pílula. Coma a cenoura. Muito bem. Agora, por que é importante que o beta-caroteno seja consumido junto com todos os outros elementos da cenoura e não de forma isolada? Nós sempre pensamos que podemos isolar essa substância. E então não temos mais que ter um estilo de vida saudável. Podemos viver como queremos. Hoje em dia temos de tudo. Você engorda o negócio, então você pode comer. Você pode se empanturrar com o que você quiser. É tudo excretado e eliminado e o problema está resolvido. Então a gente pode fazer como os romanos, comer como a gente quiser. Só falta a pena. Eles pegavam a pena e faziam cócegas aqui e tudo saía de novo. Problema resolvido, não é? Portanto, nessas cenouras nós temos flavonoides. Então, as vitaminas ficam de 20 a 50 vezes mais fortes do que quando estão isoladas. Uau! Precisamos de muito pouco. Mas nem sempre é necessariamente melhor.
E os antioxidantes funcionam muito melhor quando estão misturados com as outras substâncias. Portanto, precisamos da vitamina E, tocoferóis, precisamos de beta-carotenos, precisamos de vitamina C, precisamos de flavonoides, precisamos de todos esses componentes juntos. Assim temos uma mistura ideal na cenoura. Hoje em dia, os cientistas sabem disso, que a combinação é melhor. E hoje em dia já se podem comprar pílulas onde a lista de combinações é tão comprida que demora 1 hora até que eu possa ler tudo antes de, por fim, tomar o remédio, se eu quiser ler isso antes. E a pergunta é, será que esta é a combinação exatamente ideal de que nós precisamos? Temos certeza disso? Não. A gente não pode saber. Nós só sabemos que existem mais combinações. Eu não digo que não precisamos tomar nenhum remédio. Eu também não penso que é errado tomar uma vitamina de um tempo a outro, especialmente quando temos muito estresse e coisas assim. Mas, então eu diria, se eu tomo alguma vitamina, alguma bebida de vitaminas, e de vez em quando eu tomo, quando estou em estresse e não tenho tempo de fazer tudo corretamente, então eu prefiro um coquetel onde fizeram um suco concentrado, onde reduziram toda a planta em uma pílula. Vocês entendem o que estou dizendo? Então, a proporção nesse coquetel é a mesma, é exatamente a mesma que como era na planta original. Coquetéis assim, eu ainda diria que são aceitáveis quando temos estresse e todo tipo de situação. No geral, eu não tomo nenhum tipo de coquetel. Eu não tomo nada preparado assim dessa forma. Mas quando eu tomo, de vez em quando, eu escolho esses. Não há muitas empresas. A maioria dos comprimidos de vitamina é composta sinteticamente. Eu não sei se a proporção está correta, se está boa, e eu não recomendo isso. Eu também não quero mencionar nomes de empresas. Existem algumas firmas nos Estados Unidos que fazem tudo certinho do original. Eles conseguem colocar uma laranja dentro de uma cápsula. Tudo que estava lá dentro, aqui está o comprimido. Tups, pronto. Muito bem. Portanto, o que tem muita vitamina E? Wheat germ oil. O que é wheat germ em português? Germe de trigo. Ok. Óleo de girassol. Óleo de girassol não se deveria consumir de forma extraída, mas consumir semente de girassol, portanto, eu diria. Então, nozes, amêndoas, tem bastante vitamina E, a soja é muito boa, espinafre, etc. Agora, as frutas antioxidantes que têm a maior concentração de antioxidantes são morango, em primeiro lugar. Morango. Ameixa, laranja, uvas vermelhas, kiwi, grapefruit é pomelo? Isso, em espanhol, pomelo? Pampelmuse aqui? Pampelmuse. Uvas brancas, banana, maçã e tomate. Aqui estão os top 10, hit parade, como eles dizem. Os vegetais aqui, se você quer classificar o alho como um vegetal, nós temos uma cabeça, uma planta assim, com aparência meio desengonçada, espinafre, couve de Bruxelas, alfafa, brócoli, beterraba, pimentão, cebola e milho. Aqui estão os primeiros 10. Isso não quer dizer que os outros não servem. Os outros também têm antioxidantes. Cada variedade é boa, mas aqui estão os que têm a maior concentração. De forma que, se ingerirmos muitos desses alimentos, então, em primeiro lugar, o sabor é melhor e, em segundo lugar, a aparência também é melhor do que o comprimido. Agora, o que é tão diferente na planta do que no comprimido? Fitoquímicos. E nós temos que aprender uma coisa dos fitoquímicos. Quanto mais a ciência estuda esse tema, tanto mais importante esse tema se torna. Fitoquímicos. E agora já não estamos mais na área da magia,
Agora estamos no campo da ciência. E é injetado muito dinheiro nessa área da pesquisa. Fitoestrogênios, por exemplo, hoje em dia são, digamos, manchete no mundo inteiro. Fitoestrogênio. Então, tem alguns que declaram, bem, então, os homens não podem ter nada a ver com isso, não é verdade? E se a soja, por exemplo, é rica em fitoestrogênio, e assim tivemos artigos que declaravam que a soja não deveria ser consumida de forma alguma, iria causar câncer, e o feijão soja iria atrofiar os músculos dos homens, enfim, suma com o feijão soja. Fitoestrogênio não é a mesma coisa que estrogênio normal. Fitoestrogênio não é efeminizante. Não tem nada de verdade nisso. Fitoestrogênio, pelo contrário, é anticancerígeno, onde estrogênios sintéticos ou extraídos de forma normal dos animais, que são acrescentados à alimentação, ou que são usados como produto preventivo, como preventivo sexual, esses sim são cancerígenos. E as mulheres que têm essa terapia, como é que é o nome? Hormone Replacement Therapy, HRT em inglês? Isso, certo, soa bem. Terapia de substituição de hormônios. A mulher que está em, como é que se diz? Menopausa em português? Menopausa? Certo. Eu sempre digo, o homem não precisa de uma pausa, mas deixa para lá. Essa terapia de substituição de hormônios tem efeitos colaterais muito interessantes, mas se procura alguma coisa natural. Portanto, fitoestrogênios são um tema muito importante hoje em dia. E quando se toma esses aditivos, agora quero dizer, essas plantas que são ricas em fitoestrogênios e outras substâncias, então se tem vantagens com respeito ao câncer de mama, o câncer da próstata, outros cânceres também, problemas do coração e ataques cardíacos, osteoporose, sintomas de menopausa, enfermidades mentais ligadas ao envelhecimento, por exemplo, Alzheimer, todos esses problemas são prevenidos ou têm um efeito muito menor quando se tem uma dieta rica em fitoestrogênios. Mesmo o alcoolismo, os seus sintomas podem ser reduzidos. E doenças inflamatórias, como artrite reumatoide e outras. Tudo fica melhor quando se toma essas substâncias. Portanto, é como se fosse um estrogênio desenhado na natureza. E já que não é um estrogênio animal, mas um fitoestrogênio, ele atua de forma bem diferente. Portanto, quando se tem níveis anormais de estrogênio, aí aparecem todos esses problemas secundários que nós mencionamos. Problemas do coração, câncer da próstata. E quando temos excesso de estrogênios, não de fitoestrogênios, mas de estrogênios normais, nós temos o problema que se pega câncer mais fácil. Portanto, mulheres têm um problema com essas coisas. O que são fitoestrogênios? Fitoestrogênios ou fitoestrógenos são moléculas naturais da planta que têm aparência parecida com o estrogênio normal humano, mas que são quimicamente um pouco diferentes. E esse um pouco diferente faz muita diferença. Porque pode se unir com as conexões, e essas conexões são de tal forma que o efeito é anticancerígeno, sendo que os outros têm efeito cancerígeno. E as doenças que podem ser combatidas estão em todos esses grupos aqui. Próstata, cânceres, câncer de mama, câncer do cólon, câncer de pele, leucemia do sangue, todos os tipos de cânceres, problemas da pele. Então, tudo aqui amarelo que tem a ver com o cérebro, demência, Alzheimer, problemas da cognição, alcoolismo, depois osteoporose, todo esse sintoma da menopausa, a elasticidade do sangue, todo tipo de problemas do coração, da circulação,
São enormes pesquisas que já foram feitas aqui nessa área. Agora, quais são as substâncias que já foram identificadas? Por exemplo, a couve de Bruxelas tem um fitoquímico chamado singrina. E o brócolis, sulforafano. E também outras. Então, nós temos aqui uma grande lista. As frutas cítricas têm o limoneno, e etc., e assim por diante. E as frutas têm ácido cafeico. Não se deve confundir com a cafeína. É uma coisa bem diferente. Fitoquímicos, de forma geral. E esses previnem problemas oxidativos, problemas de esteroide, desequilíbrios da prostaglina, quando não tem distribuição equitativa, e são anticancerígenos. Portanto, temos aí toda uma gama de tudo que está aí presente. E o melhor de tudo é comer essas variedades de frutas e de verduras. Por exemplo, leguminosas, muito ricas. Muito ricas. Os melhores fitoestrogênios nós encontramos, por exemplo, no feijão soja, mas também em todos os outros feijões. Mas o feijão soja, número 1. Portanto, se nós consumimos feijão, ou pelo menos muitos tipos de sementes, e cereais, e nozes, alfafa, e alho, e repolho, couve, todo esse tipo de coisa. Se não fosse o repolho, isso não tem nada a ver com Helmut Kohl, o primeiro-ministro da Alemanha. Então a Alemanha estaria numa situação nada invejável. Mas o repolho é muito rico em fitoquímicos e já salvou a vida de muitos alemães. Naturalmente, a família das cenouras é muito rica, tem muito caroteno, mas é caroteno saudável, que realmente é anticancerígeno, porque está na composição certa. Os pimentões, a boa e velha batata, solenáceas também são boas, tomate, especialmente para os homens, contra o câncer da próstata, é muito rico. Homens, portanto, comam tomate, solonácea. Outra coisa interessante, homens também têm estrogênio, mas, ao contrário das mulheres, o seu nível permanece constante, a quantidade permanece constante por toda a vida. Até na terceira idade, até aos 80 anos de idade. Ainda estão lá mais ou menos na mesma proporção. Temos uma leve queda depois dos 80 anos de idade, mas aí também não tem mais problema. E esse é um dos motivos porque os homens não pegam tão facilmente osteoporose, porque esses estrogênios são muito importantes para o desenvolvimento dos ossos, etc. E as mulheres têm um problema que depois da menopausa, o nível de estrogênio desce. Então elas ficam com todos esses problemas secundários. E não sei se vocês sabem, mas mulheres têm um risco muito mais alto de morrerem num ataque cardíaco do que os homens. Muito maior o risco. Isso tem a ver com a ausência de estrogênios, pois os estrogênios, se eles estão presentes, impedem que as artérias fiquem duras, tipo cãibra. Agora, se um homem sofre um ataque cardíaco, então o coração está em perigo. E se ele sobrevive, então está tudo bem. Mas se uma mulher sofre ataque cardíaco, então o coração também está em perigo, como no homem, mas as principais artérias entram em fibrilação. E é por isso que é mais provável que ela morra do que um homem. E o homem não tem isso, porque ele sempre tem um nível constante de estrogênio. Bem, falemos um pouco sobre esses fitoestrogênios, porque tem tanta imprensa ruim. Quantos de vocês já viram artigos intitulados "Coma tudo, menos soja"? Por favor, suma com leite de soja. É a pior coisa do mundo. Quem já leu isso aí? Alguém aqui já viu artigos assim? Teve uma grande divulgação em todo lugar no mundo. Muito bem. Fitoestrogênios e o câncer de mama. Que provas temos aí? Temos muitas provas. Por exemplo, demos uma olhada aqui no câncer de próstata.
o câncer da próstata, e países onde há poucos fitoestrogênios. Temos aqui uma comparação de países onde o consumo de fitoestrogênios é alto, como aqui os verdes, e à direita, países com dieta pobre em fitoestrogênios. China, um nível muito alto, eles comem muito tofu. Na Coreia e na China, muitos produtos de soja e alimentação rica em fitoestrogênios. E nós vemos que aqui o câncer da próstata não é comum, tem um nível muito baixo. E assim que nós entramos no mundo ocidental, pum, um aumento dramático. Agora, câncer do cólon. Grande consumo de feijão, soja e tofu reduz o risco de câncer do cólon em 80%. Portanto, se nós consumimos muito tofu e soja, 80% menos chance de ter câncer do cólon. Isso é uma diferença deveras notável. O que mais? Câncer de pele. Agora, nós sempre aprendemos hoje em dia que o sol está ficando pior e cada vez mais forte, e nosso chapéu fica com abas mais e mais largas. Sim ou não? Mas o que também fica pior e pior é a nossa alimentação. E assim constataram, por exemplo, que quando ratos receberam uma exposição letal, mortal, de raios-x, uma quantidade que deveria matar. Então, eles deveriam morrer de câncer de pele. Mas, se esses ratos receberam uma alimentação que era rica em fitoestrogênios, isso foi uma pesquisa feita a serviço do exército americano, quando os soldados iam para as regiões quentes, onde tem muita radiação, etc., e também estavam expostos a outros tipos de radiações, por radiações nucleares, etc. Quais são as chances deles contraírem câncer? Então, fizeram experimentos assim. E descobriram que todos os ratos que foram expostos a esses raios, que não tomaram fitoestrogênios na alimentação, todos morreram de câncer de pele. Mas os ratos que receberam fitoestrogênios na alimentação, nenhum deles morreu de câncer de pele. O que isso nos diz? Que talvez não é o chapéu que seja tão importante, mas é o que está no estômago, talvez seja mais importante. Portanto, estrogênios também têm uma influência muito importante sobre o cérebro. Precisamos de estrogênios. E homens, é por isso que nós também temos um pouquinho de estrogênio. Nós temos dois tipos de Alzheimer. Um estágio inicial, que pode já ser contraído entre 30 e 70 anos de idade. Hoje em dia são pessoas cada vez mais jovens que contraem Alzheimer. 30 anos de idade, 40 anos de idade. Nós temos um dos diretores de escola, lá na África do Sul, no ensino médio de Heidelberg. Esse aí pegou Alzheimer. Com 40 anos de idade, pegou Alzheimer. Imaginem só. Ele tem que ficar de molho, não pode fazer mais nada. Eu nem sei mais onde ele mora. 40 anos de idade. Isto é inaudito. Mas Alzheimer geralmente vem quando se tem maioridade. E o risco é 1,5 vezes mais alto de ser contraído em mulheres do que em homens. Porque depois da menopausa, o estrogênio cai. Cai drasticamente. E é mais comum em pessoas que moram na cidade do que em zona rural. Isso é interessante, porque pessoas que moram no campo, comem do campo, ingerem fitoestrogênios e também outros fatores, como exercício e outras coisas, mas a alimentação parece realmente ser o fator de maior peso. Útero, Gebärmutter, isso mesmo, ok? 54% de redução de risco, se nós temos alimentação rica em fitoquímicos. Câncer do estômago. No Japão, onde é consumido muito tofu, em algumas regiões, quase não temos câncer do estômago. E o resto do Japão tem alto índice de câncer do estômago. Usam muito tempero apimentado e muito sal. Os antioxidantes C e E
é esse que nós precisamos. E muitos costumam tomá-los em comprimidos e não funciona como deveria funcionar, porque tem que estar combinados com os fitoestrogênios. Fitoestrogênios e antioxidantes funcionam e impedem que o colesterol LDL fique lá no sangue. Portanto, os vasos sanguíneos ficam mais elásticos, digamos assim, quando temos aí os fitoestrogênios. Agora, com respeito aos ossos, assim como os estrogênios, eles fazem com que os osteoclastos se tornem menos ativos. Portanto, uma mulher antes da menopausa tem estrogênios e nos ossos estão os osteoclastos e osteoclastos. E estes osteoclastos quebram o osso e osteoclastos reconstroem o osso. Agora, quando estão presentes os estrogênios, então os osteoclastos não são tão ativos. Agora, com a menopausa, eles de repente ficam ativos e a osteoporose se manifesta. Se nós substituímos os estrogênios com fitoestrogênios, então isso não acontece. Se nós acrescentamos estrogênios sintéticos, então não ajuda, porque eu já posso falar um pouquinho mais sobre isso depois. Tem a ver com os pontos de conexões, mas os fitoestrogênios impedem a osteoporose. Agora, o que acontece com mulheres na menopausa que tomam bastante fitoestrogênios? Elas sofrem menos hot flashes. Como é que é? Ondas de calor? Ótimo, acertei. E se previne que se seque o órgão sexual e o colesterol é mantido no nível correto, protege de osteoporose, temos aí menos problemas de pele e também se mantém as funções cerebrais. Agora, o que acontece durante a menopausa? 70% do nível de estrogênio some. Isto é um choque enorme. A terapia de substituição hormonal. Muito bem. É assim que se diz? Ok. Mas aí isso aumenta o risco de câncer de mama, porque na verdade se trata de drogas poderosas. E maior risco de ter um ataque cardíaco também. Então se fica sentado na cadeira de rodas e nem se consegue reconhecer os seus netos. Ninguém quer que isso aconteça. Agora façamos um pequeno experimento. Vamos somar aqui cada um de vocês e vejamos a que resultado chegamos. Podemos somar isso matematicamente depois. Se vocês consomem soja regularmente, em vez de leite de vaca, todo dia, e você usa isso no seu café da manhã, etc., então, marca aí 5 pontos. Se você tem uma caneta, escreve aí, porque depois você vai poder somar. Vejamos aonde nós estamos. Eu costumo fazer esse teste com estudantes e com pessoas que não são muito conscienciosas na questão da saúde. Em muitas organizações, eu dou palestras e vocês se admirariam de ver a pontuação deles. Portanto, se vocês tomam leite de soja em vez de leite de vaca, 5 pontos. Are you phytoprotected? Estão vocês fitoprotegidos? Segundo ponto. Vocês comem regularmente feijão soja, seja como o feijão soja, seja como o tofu, ou em soya burgers, enfim, carne vegetal, de alguma forma, não importa. Tofu é o melhor. Ou feijão. Se vocês fazem isso regularmente, anota aí 5 pontos. Então já tem 10. Continuemos. Que outros feijões? Como, por exemplo, grão de bico, lentilhas, feijão normal, etc. Seja de forma amassada, inteira, cozida, não importa. Se vocês comem outros feijões, além de soja, vocês também têm 2 pontos a mais. Então, um produto muito importante, eu vou falar muito sobre isso ainda hoje. Linhaça, linseed.
Se vocês usam linhaça, o melhor é triturar a linhaça para ficar um pó e pegar uma colher de chá ou até uma colher de sopa e acrescentar isso na granola de manhã ou acrescentar na massa de pão quando vocês cozinham, etc. Se você realmente faz isso regularmente, diariamente, então acrescenta aí na sua contagem 5 pontos. Eu já vou contar para vocês por que a linhaça é tão importante. Em quinto lugar, brotos, alfafa ou grãos de soja brotados. Sejam quais forem os brotos que você usa. Se você usa isso regularmente, mais de 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, 3 pontos. Agora, frutas frescas, diariamente. Pelo menos 3 frutas. Banana ou maçã, ou uva, seja lá o que for. Seja na forma em que for. Regularmente, todo dia. Frutas, mas tem que ser todo dia mesmo. 3 pontos. Pelo menos 5 tipos de vegetais por dia. Isso não é difícil. Talvez você pense que isso é muito. Mas se nós usamos, por exemplo, cheiro verde como vegetal, ou seja qual for a erva, ou se nós contamos também os ingredientes numa receita, tudo que está ali, então não é tão difícil. Aí soma 3 pontos. Então, trigo integral, ou outro grão integral. Se você consome alimentos integrais todo dia, 3 pontos. Se vocês não fazem isso, nem 1 ponto, nada. Nozes, também em forma de patês, creme de amendoim, pelo menos 3 vezes por semana. Se vocês fazem isso regularmente, 2 pontos. E se você, em vez de tomar bebidas artificiais, bebe suco ou suco de vegetais também, então vocês recebem nada menos que 1 ponto. Não é muito, mas melhor do que nada. Portanto, o suco de fruta não tem tanto peso. E aí, temos chá. Você bebe chá? Algum chá de ervas regularmente? Sim? Então, 1 ponto. Não é muito, mas é alguma coisa. Então, você usa óleo de oliva, prensado a frio, de preferência outros óleos, ou margarina, ou manteiga, 1 ponto. Também não é muito, mas é alguma coisa. Muito bem. Então, por último, pelo menos 30 tipos de alimentos por dia. Isso agora tem aparência assustadora, mas se só comemos uma salsicha de soja e se vê o que tem lá dentro, a lista geralmente é muito comprida, contém trigo, soja, isso, aquilo, ervas, só um pouquinho de tudo. Bem, deixemos esse 30 de lado e, digamos assim, tenho muita variedade na alimentação ou pouca variedade na alimentação. Se tem muita variação, então 1 ponto. Agora, somemos. E nós vemos algumas mãos. Quem teve a soma entre 26 e 35 aqui? Ah, ótimo! Olha quantos! Uau! Isso é maravilhoso! Quem tem entre 16 e 25? Muito bem. Também umas 10 pessoas. Quem tem entre 6 e 15? Também alguns. E quem tem entre 0 e 6? Tem que ser sincero. Como que o fitoestrogênio ajuda os ossos? Com efeitos colaterais, assim, os estrogênios, como eu já disse, os osteoclastos se tornam menos ativos na presença de estrogênios, mas um fitoestrogênio que é muito importante, por exemplo, é este, a genisteína. Genisteína é um fitoestrogênio que é muito eficiente contra a osteoporose.
Este é o mais valioso que existe. E a genisteína encontramos em sua maior concentração, com maior teor, aonde vocês pensam? Na linhaça. Linhaça. Número 1. Linhaça. A linhaça não é somente rica em genisteína, tem o maior teor do mundo, mas linhaça também é rica em gorduras ômega. E este é um ponto muito importante também. A saber, os ômegas corretos que nós precisamos. E aí também é muito rico em fibras. São 3 coisas. 3 coisas, portanto. Quando se começa a consumir linhaça para o café da manhã, de jejum, então algumas pessoas acham que tem alguma coisa errada. Elas têm que ir repetidas vezes ao banheiro. E é bom que seja assim. Isto não é anormal. Se você acha que está indo demais ao banheiro, bem, então reduza um pouco, até que o corpo se acostume. Mas, mulheres, uma colherzinha de chá, uma colher de sopa com linhaça para o jejum, ou colocado no pão, é uma coisa muito importante. E se vocês fazem isso regularmente, então vocês talvez não precisam de terapia de substituição de hormônios. Vocês sabem que os coreanos não precisam fazer terapia de substituição de hormônios. Não precisam. As coreanas também quase não têm menopausa. Nenhum desses sintomas. Muito bem. Muitos estudos comprovaram que o fitoestrogênio genisteína é quase tão efetivo como o químico Premarina, que é usada na terapia de substituição de hormônios. É o produto que é mais utilizado na terapia de substituição de hormônios, com efeitos colaterais significativos. E aqui está uma substância natural que, miligrama por miligrama, é quase tão efetiva como a sintética. Porque no sintético, se eu comer um pouquinho demais, eu piro. Mas no natural, eu posso comer quanto eu quiser e nada acontece. Não é joia isso? Portanto, eu obtenho mais efeito da genisteína do que se eu tivesse pela terapia de substituição de hormônios. Portanto, nós não precisamos dessa terapia de substituição de hormônios, pois é uma substância muito importante a que vocês estão vendo aqui. Linhaça. Mas, como eu disse, tem que triturá-la um pouco, porque senão ela entra por cima e sai por baixo, sem que vocês o percebam. Muito bem. O que acontece no osso? Estudos dinamarqueses chegaram à conclusão que o leite soja é muito rico em fitoestrogênios. Agora, outros fitoestrogênios, não é só a genisteína, essa é só uma delas. Existe toda uma gama deles. Portanto, nós precisamos de variedade na alimentação. E acaba com a perda de massa esquelética, totalmente. Portanto, mulheres tomam 2 copos de leite soja por dia, que contém 50 mg de isoflavonas. Por 2 anos, não manifestaram qualquer tipo de perda de massa esquelética na sua coluna vertebral, ali na espinha dorsal. Isso, a coluna. É um achado muito importante esse. Essa foi a pesquisa dinamarquesa. Portanto, soja, muito importante. O que mais que eu recomendaria? Senhoras, senhores, um copo de leite soja. Vocês podem comer com a sua granola, não tem que beber se não quiserem. Pode ser ali no seu mingau. Em uma pesquisa australiana, feita no Hospital Real das Mulheres, em Melbourne, mostrou que mulheres, após a menopausa, elas tiveram um crescimento de 5% no teor mineral do osso quando comiam 45 gramas do produto industrializado de soja chamado soja Gritze, cada dia por 3 meses. Este é um derivado da soja isolado, borrachento. Melhor do que nada. Ajuda o osso. Então, mesmo essas substâncias são melhores do que nenhuma soja. E por quê? Porque são como que bloqueadores. Se unem a essas conexões.
Agora, estudemos um pouco o que de fato acontece aqui. Eles imitam o estrogênio porque têm a mesma forma, mas tem algumas diferenças fundamentais. Elas são seletivas e não fazem a conexão igual em todos os lugares. Existem dois tipos de receptores, conectores. No peito, nos ossos, nos vasos sanguíneos, temos diferentes. E os fitoestrogênios são muito seletivos. Aonde eles vão fazer essa conexão? Há dois tipos de receptores. Receptores alfa e beta. E os estrogênios fazem a conexão nos dois. Isso é importante, mas os fitoestrogênios preferem o beta. Portanto, esses produtos vegetais são produtos altamente sofisticados, especialmente para cumprir com a função específica de ativar um certo receptor e não o outro, enquanto que os estrogênios sintéticos ativam os dois. Aqui temos uma coisa bem especial. Tem alguém aqui por trás que desenhou isso aí. Pessoalmente, eu acredito que esse foi Deus. Ele o concebeu assim. Eles se unem a esses receptores beta, e esses são numerosos no osso, no cérebro e nos vasos sanguíneos. É interessante, não é? Receptores beta. E quando estão ali, então essas partes não ficam doentes. Mas se o natural está em demasia ali, ou o sintético, então ficam doentes. Então, pegamos Alzheimer, doenças dos vasos sanguíneos, osteoporose e outros. Muito obrigado. Muito bem. Uma pergunta aqui. Até que ponto a atuação dos fitoestrogênios é inibida quando são submetidos ao calor ou ao processamento industrial? Você percebeu que aquelas mulheres que tomaram soya grits, que é um produto muito industrializado, processado, estiveram em situação muito melhor do que aquelas que não tomaram. Portanto, não é destruído pelo processamento. É verdade que a soja só ajuda, especialmente para as mulheres, apenas quando se começou a ingeri-la desde crianças, ou também ajuda quando se começa a tomá-la somente próximo à menopausa? Está bastante comprovado que quanto mais cedo se começa a tomá-la, melhor. Porque o problema com a osteoporose e com muitas doenças é que são desencadeadas nos anos infantis, mas se manifesta só quando se tem uma idade maior. Portanto, quanto mais cedo se começa, melhor, mas também está comprovado que nunca é tarde para começar. E você vai estar numa situação mais vantajosa se você começa logo do que se não fizer. Próxima pergunta. Eu ouvi dizer que na Austrália, jovens que beberam muito leite de soja tiveram problemas durante a idade da puberdade e até mesmo antes, com a questão dos hormônios. Pois é, isso mesmo eu mencionei, que nós tivemos ali algumas afirmações que os australianos têm problemas de puberdade e não sei o quê, de outros problemas, porque tem um alto consumo de soja. Se chegou a essa conclusão baseado em uma ou duas pesquisas que foram feitas, que não tem nada a ver com leite de soja, onde, de quebra, por assim dizer, eles tomaram isso em conta. E isso foi muito favorável para a indústria láctea do leite. Então proclamaram de uma tal forma como se a soja fosse o motivo. Apesar de que não foi essa a pesquisa. E se realmente se calculasse isso como deveria ser calculado, então isso não passa de bobagem. E deixa eu aproveitar aqui e falar, se a soja ocasionasse esse problema de puberdade ou também de infertilidade, se isso realmente fosse verdade, então a China, naturalmente, é um exemplo perfeito, onde a população é tão grande e onde se diz que os homens não têm nenhum problema. Além disso, também é dito em algumas dessas pesquisas ridiculamente comprovadas que com a soja se pega enfermidades do cérebro e é justo o contrário que é verdade.
problemas de cérebro, dizem eles, que se perde a habilidade de pensar claramente. Também a memória é afetada, dizem eles, e se fica burro quando se come soja. E é por isso que os coreanos, todo ano, formam a elite mundial na área científica e nas Olimpíadas de Matemática, porque são tão burros por causa da soja e tofu que eles comem. Eu estive comprando soja num saco e vi que na embalagem dizia que havia outros ingredientes, números e etc. O que vem a ser isso? Se tiver o número com um E, então tem uma tabela, uma referência, é um código da União Europeia para ver o que significa essas substâncias. O que dizer sobre o leite de amêndoas? O leite de amêndoas é um leite muito bom, mas não tem tantos fitoestrogênios como o leite de soja. É verdade que o mel aumenta a pressão sanguínea? O mel é uma alimentação refinada, e já a Bíblia diz, coma mel, meu filhinho, mas não coma demais. Portanto, eu usaria com moderação. O que dizer sobre o acrilamido, que é formado no processo de assar o pão, por exemplo, ou fazer granola, flocos, cornflakes, tostados e etc. Ali é formado acrilamido e ele é cancerígeno. Sim, isso é verdade. Quando se cozinha produtos animais, ou quando se assa eles, ou tosta, ou frita, são formadas 1000 vezes mais, 10.000 vezes mais, 50.000 vezes mais dessa substância do que quando se processa os cereais. E nós constantemente estamos expostos a substâncias cancerígenas. Tudo que nós fazemos, tudo que esteve ao sol tem essas substâncias. Tudo que foi exposto à atmosfera tem essas substâncias. Portanto, é importante que na alimentação nós tenhamos antídotos, muitos, variedades de produtos que vão combater essas substâncias. Portanto, esse mesmo trigo, que também tem substâncias negativas nele, está embrulhado com muito mais substâncias boas e tem um efeito muito mais preponderante do que as negativas. Agora, claro, quando se consome alimentos cárneos, então não se tem de forma alguma essa proteção. Portanto, nós não podemos desligar tudo que seja negativo, mas nós podemos maximizar os fitoestrogênios em nossa alimentação. Então, esse produto, essa pequenininha quantidade que está aí, e está em tudo, portanto, não é nenhum argumento para não comê-lo. Uma pergunta sobre o chá verde. Quão bem ou quão mal ele faz? Muito bem. Para o chá verde, ao contrário que para o chá preto, a planta inteira é utilizada. Mas a planta é a mesma planta que contém cafeína. Portanto, no chá verde, como toda a planta é utilizada e a concentração nas outras folhas é significativamente menor do que nas folhas da ponta, também contém cafeína. E se eu tenho a escolha, aí também temos muitos fitoquímicos bons no chá verde, muitos. Se eu tenho a escolha, se eu posso escolher entre duas bebidas que são boas, e uma delas, digamos que eu tenha dois copos de suco de cenoura aqui perante mim, e um desses vidros tem 1 picograma de estricnina, um veneno, e eu tenho a escolha de beber suco de cenoura sem ou suco de cenoura com estricnina. Qual que você beberia? É lógico, o sem. Portanto, se eu tenho a escolha entre chá de ervas e chá verde, sendo que os dois têm o mesmo valor e são ricos em fitoquímicos, mas o chá verde tem um pouquinho de cafeína nele, e o chá de ervas não, então fica fácil, eu tomo o chá de ervas. No aminoácido CUT100 está contida a cristine, a prolina e a lisina. E na medicina automolecular, o teor desses alimentos somente é contado principalmente na carne. Uma carne tem 1 miligrama e na carne de ovelha 200 miligramas. Além disso, eles não dão nenhuma informação. Então, aonde que está contido isso nas plantas?
esse aminoácido, né? Muito bem. Existe esta preocupação porque as plantas são vistas como proteínas imperfeitas, porque não são ricas em todos os aminoácidos essenciais. A planta, portanto, é vista como inferior à carne ou derivados de animais, que são ricos em todos os aminoácidos essenciais. Esse é um argumento que é usado porque que se deveria favorecer produtos animais, de preferência a produtos vegetais. E esse seria um bom argumento se esse fosse o caso para todas as plantas. Diferentes plantas têm diferentes composições em aminoácidos. Portanto, um feijão-soja tem uma outra composição em aminoácidos do que, por exemplo, trigo. Portanto, se eu só como trigo, então eu tenho um problema. Se eu só como soja, eu também tenho um problema. Se eu tenho soja e trigo regularmente em minha alimentação, então eu não tenho nenhum problema. Portanto, a resposta para essa pergunta é variedade na alimentação. Enquanto que se eu comer somente derivados animais e não vegetais, então eu tenho altos aminoácidos, ou digamos, alguns dos aminoácidos estão presentes em alta concentração. E isso tem um efeito negativo. Plantas, por exemplo, são muito ricas em arginina. A proteína animal, em contraste, é muito pobre em arginina. E a arginina é justo esse aminoácido que é necessário para a limpeza, porque entra ali no ciclo da ureia. E as plantas te oferecem uma opção muito melhor, uma variedade de plantas. Proteína. A proteína vegetal é muito mais rica do que qualquer proteína animal. Muito bem, mais uma pergunta. Hoje em dia, dizem que no chão, no solo, não existe mais selênio e que as frutas e verduras só têm 1/4 do valor do selênio e que por isso se tem que tomar alguns suplementos alimentares, sei lá o que, coisa do tipo, aloe vera, babosa ou certas bebidas, para que a alimentação esteja balanceada. Muito bem. Depende de onde vem. Algumas regiões realmente são pobres em selênio. E se alguém consome os legumes, digamos, sempre do mesmo fazendeiro, fornecedor, então se poderia ter problemas de selênio. Mas já que hoje em dia cereais e leguminosas, etc., vêm de todo mundo, e se tem essa variedade proveniente da origem, isso não deveria impor nenhum problema. Se, porém, quiser tomar algum suplemento, então eu diria, de preferência, minerais, vitaminas. Porque minerais poderiam estar em falta em plantas, etc. Naturalmente, sempre que se come produtos de origem orgânica, então essas substâncias são adicionadas à terra. Porque somente são acrescentados produtos naturais, como, por exemplo, fosfatos de rocha. E esses contêm também todos os outros minerais. Enquanto que, se usar adubo sintético artificial, então é acrescentado de forma seletiva cálcio, e potássio, e sódio à terra. Enquanto que os outros minerais são eliminados, porque é sintético. Mas com produção orgânica, nós temos rocha esfarelada, onde tudo está contido. Então não se tem esse problema. Eu queria saber, por favor, puerte, o que vem a ser isso? O que você diz sobre noni? E quanto de gergelim se pode comer? Uma colherzinha ou quanto? Porque é uma boa fonte de cálcio. Certo, o gergelim é uma ótima fonte de cálcio e alguém pode comer gergelim até sair pelas orelhas. E se essa é a melhor forma de se obter cálcio, isso eu duvido. A melhor forma de obter cálcio é consumir tudo que é verde.
Todos os legumes verdes contêm o melhor cálcio que você possa querer. Portanto, brotos e repolho, por exemplo, essa erva tipo couve, isso, repolho, uma fonte fantástica de cálcio, uma das melhores. E muito mais eficiente porque se pode absorver quase tudo. Enquanto que de outros produtos que são ricos em cálcio, a gente não absorve quase nada, apesar de conterem muito cálcio. Eu queria saber, por favor, nos produtos de soja, como é a questão das purinas e com o ácido úrico. Sim, os produtos de soja têm uma variedade muito grande de substâncias em si. Quando se extrai óleos, por exemplo, de qualquer produto, então se aquece, então se tem problemas. Mas como está dentro da planta e está embrulhado com antioxidantes, então não é nenhum problema.